Bom, aula 10, escoamento externo. Muito do que a gente vai falar aqui, ou pelo menos algumas formas, algumas ideias, nós já abordamos antes, como por exemplo o coeficiente de arrasto, força de arrasto, a força que o fluido exerce num corpo sólido. Isso a gente já falou lá em adimensionais. Aqui a gente vai apenas explicar melhor. Outros também falamos sobre camada limite, vai ser abordado aqui sucintamente. Nós abordamos camada limite lá na aula 9 de escoamento viscoso em tubulações. Por quê? E para calcular a perda de carga de tubulações, eu tenho que calcular a tensão cisalhante na parede. E essa tensão cisalhante está no estudo da camada limite. Já adiantou. A diferença é que era uma camada limite de um escoamento interno, ou seja, o desenvolvimento da velocidade, né, a distribuição de velocidade, ela fica limitada pela parede da tubulação do outro lado. Assim. Aqui não. Aqui a gente está supondo que tem um corpo sólido, vai ser desenvolvida uma camada limite a partir daquele corpo, mas não existe um contorno próximo que interfira nesse desenvolvimento. Aqui que entra o escoamento externo. Mas não deixa de ser uma extensão do que foi visto antes. O que a gente vai falar? Primeiro, uma introdução com conceitos, principalmente envolvendo a questão da camada limite. Ver a solução de camada limite para a placa plana, que é a única que a gente consegue fazer analiticamente, de uma maneira assim, viável, né, para uma aula. E, por fim, vamos falar de escoamento em torno de corpos submersos, uma abordagem empírica, totalmente empírica. Né? Enquanto aqui, na camada limite, a gente procura equacionar para chegar nessa tensão cisalhante e aí integrar ao longo do corpo para ter a força de arrasto, isso aqui a gente consegue bem para uma placa plana. Mas para corpos com geometrias quaisquer, mais complexas, isso fica bem difícil, né? Tanto quanto inviável, e aí a prática usual é se basear em dados empíricos ou o CFD. O CFD tem se tornado cada vez mais útil nessa questão. Uma introdução. Bom, primeiro a gente vai fazer algumas hipóteses para desenvolver aqui. Né? O escoamento externo, já comentei, né? Que ele não tem fronteiras que interfiram no escoamento. Além daquela do corpo. Né? Eu vou ter um corpo ali, mas o escoamento ao redor desse corpo, além do corpo, não vai ter nenhuma outra fronteira, nenhum outro obstáculo. Então está um exemplo aqui clássico, né? Você tem uma corrente ao redor de uma esfera. Claro que conforme a gente se afasta dessa esfera, em algum lugar vai ter uma parede, vai ter um contorno. Né? Nem que seja o chão, o teto da sala que você está. Mas se essas paredes estiverem suficientemente distantes, elas não vão interferir nessa distribuição, nesse comportamento das linhas de corrente. E se não fizerem isso, é como se não existissem. Outra coisa que a gente vai assumir é que o escoamento é viscoso. Então as tensões cisalhantes não são nulas. Né? E elas vão ser importantes, porque elas vão compor aqui o atrito. Escoamento incompressível. Essa de escoamento incompressível, na verdade, é uma suposição, uma hipótese simplificadora que a gente considerou lá desde o início do curso. Não sei se vocês perceberam, né? A gente ia equacionando, a gente começava às vezes até mostrando a equação mais completa e tal, genérica, mas para desenvolver ela mais adiante e viabilizar uma solução ali didática, a gente pegava e considerava incompressível. É importante ressaltar que, apesar de o tempo todo de falar, não, vamos fazer só para incompressível, só para incompressível, isso não restringe tanto quanto parece a nossa abrangência de aplicabilidade. Até mesmo você falar, poxa, beleza, então para água serve, mas para ar não. Não é bem assim. Por exemplo, escoamento em dutos de ar-condicionado. Você calcular o número de Mach para esses dutos, vai ter duto de ar-condicionado, velocidade por volta de 10 metros por segundo. Mas a velocidade do som no ar é de 340. Se faz 10 dividido por 340, dá um número muito menor que 1. Um número de Mach muito menor que 1. Isso significa que os efeitos de compressibilidade do ar não são relevantes. Você pode calcular esse escoamento considerando totalmente incompressível. Mesma coisa, muitos escoamento de gás e dutos. Muitas vezes você acaba calculando como
incompressível. Então, resumindo, queria dizer que isso aqui é uma simplificação que a gente fez ao longo de toda a disciplina, mas ela não restringe tanto assim a nossa aplicabilidade. Bom, então exemplos que a gente tem que dá para aplicar isso. Um pequeno avião, né, se a velocidade dele não for muito elevada, um de Mach menor que 1. Um carro, navios, com certeza, o escoamento da água ao redor dele, o vento ao redor de prédios, o vento ao redor de estruturas em geral, né? Aqui está o caso de cobertura de estádio de futebol. A água e o vento em estruturas offshore, submarino, né? ROV, que se tornou famoso aí com o Titanic, né? Os ROVs são bastante utilizados aí para atividades offshore em geral. Bom, o que é a camada limite? Vamos supor que aqui eu tenho uma superfície e existe uma corrente de um determinado fluido atingindo, né, se aproximando dessa superfície. E essa corrente suficientemente distante da superfície, que a gente vai chamar de corrente livre, vai ter essa velocidade que a gente denota com U infinito. Esse U infinito não quer dizer que está infinitamente distante da superfície. Talvez não seja nem um termo mais adequado. Né? Ele quer dizer que é suficientemente distante. Né? É um ponto que ele não sofre interferência. E esse ponto não precisa ser infinitamente distante, não é tão longe assim, quanto isso aqui nos faz pensar. Bom, e aí no eixo x a gente coloca a velocidade e no eixo y, y, que é a distância da superfície. A gente vai ter uma distribuição de velocidade que vai desde zero junto à superfície até o valor na corrente livre, que é o tal do U infinito. O que é a camada limite? Ela, a princípio, né, a camada limite seria a extensão ao longo da qual há variação da velocidade. Mas se for considerar isso, até onde a velocidade chega exatamente no valor de U infinito, isso aqui ficaria muito difícil e acabaria tendo uma espessura muito grande. Então, comumente, vocês vão encontrar na bibliografia definir a camada limite como a espessura delta, que é obtida pela espessura até o ponto onde é alcançado 99% da velocidade da corrente livre. Então, essa que é a camada limite. É a espessura ao longo da qual a gente sai da velocidade zero, junto à superfície, até 99% da velocidade da corrente livre. Beleza, aí a gente tem algum exemplo aqui. Ó. A placa plana, atingindo aqui, e vai depender, a maneira como vai se desenvolver a camada limite depende do número de Reynolds. Só que o número de Reynolds aqui vai ser um pouco diferente do número de Reynolds que a gente tem feito. Ao invés de colocar aqui o diâmetro da tubulação, né, o que a gente vai considerar aqui é o comprimento da placa. Então, por isso fica um Reynolds L, é o comprimento. Se esse Reynolds for baixo, vai dizer que é uma camada limite laminar. Então, o desenvolvimento de velocidade vai ser acompanhando essa tendência laminar. Então, está aqui a área de influência dessa placa, que é a camada limite, está em verde aqui. Num determinado ponto, ela vai ter uma espessura ΔX. O escoamento próximo à placa, né, ou seja, na camada limite, ele é viscoso. Por quê? É onde tem gradiente de velocidade. Vamos lembrar que a lei da viscosidade de Newton diz que tal igual a μ du dy. Du dy é gradiente de velocidade. Na camada limite é justamente onde há gradiente, variação da velocidade. É onde vai ter tensão viscosa, e aí o escoamento é chamado de viscoso. Fora da camada limite, resta só 1% da velocidade para variar. Então é uma variação muito pequena, consequentemente a gente pode desprezar totalmente a viscosidade, que é chamada então de uma zona de escoamento invícido. Então lembrem, lá no início que a gente falou, olha, existem escoamentos viscosos e não viscosos, ou invícidos. Essa aqui é uma situação que a gente pode considerar invícido, essa região afastada da placa. Agora, se o Reynolds for alto, for elevado, então a gente vai ter uma camada limite e ela vai ter também uma parte turbulenta.
Então vamos lá, como é que vai ser essa camada limite? Ela vai ter o primeiro trecho em que ela é laminar, que está aqui verde claro, assim como a de cima, toda a camada limite é laminar. Mas quando o Reynolds é elevado, o Reynolds total da placa é elevado. Mas o Reynolds contabilizado ao longo da placa, né, ao longo do desenvolvimento dessa camada limite, ele vai ter uma zona laminar e uma zona turbulenta. Os dois vão ser viscosos, claro, porque está muito próximo, está próximo da placa, então tem tensão cisalhante. Aqui o lado esquerdo é laminar, do lado direito é a turbulenta. E onde é que é essa transição do laminar para o turbulento? É quando esse Reynolds X é igual a 500.000. Veja como mudou aqui a ideia de Reynolds. Né? Antes a gente falava de escoamento em tubulação, então Reynolds em 4.000 é um valor a partir do qual o escoamento é turbulento em tubulações. Mas aqui é diferente, aqui a gente está falando, não é do Reynolds de diâmetro, é do Reynolds de posição ao longo da placa. Ele é calculado como ρux. A medição dele aqui é ao longo do escoamento, não transversal. E por isso ele acaba tendo um valor também muito maior. Ao invés de falar de 4.000, aqui a gente está falando de 500.000. É outro range. Mas ainda assim é um adimensional que serve para definir a transição de laminar para turbulento. Aqui vamos examinar o caso de um aerofólio, mas também serviria para um hidrofólio. Então está lá o aerofólio, a corrente de ar incidindo, você vai ter uma determinada linha de corrente que ela vai incidir no ponto e vai estagnar. Esse ponto de estagnação é o ponto que a velocidade da linha de corrente ela se torna zero. Consequentemente, é o ponto de maior pressão. Porque quando você pega a equação de Bernoulli, você tem P sobre gama mais V ao quadrado sobre 2G mais Z. O Z aqui variou pouco. E o V foi de um determinado valor para zero. Bom, se a carga cinética caiu, alguma coisa tem que subir na equação da energia. No caso, o que sobe é a pressão. Então, no ponto de estagnação, é aquela região onde a gente tem as maiores pressões. Agora, as demais linhas de corrente elas vão se desviar. E aí, a partir desse ponto de estagnação, a gente vai ter linhas de corrente que vão para cima e para baixo, formando então duas vertentes de camada limite. E a mesma ideia, uma primeira camada limite aqui laminar, e depois passando de Reynolds X igual a 500.000, uma camada limite turbulenta. É a transição. E aqui no final a gente tem uma zona de separação do escoamento, onde mais uma vez a velocidade ela se torna nula. Né? A gente tinha velocidade nula aqui e aqui de novo temos a velocidade nula. Então, é separação da linha de corrente. E daqui para frente é uma zona de esteira. O objetivo do aerofólio ou hidrofólio é reduzir ao máximo possível essa esteira. Por isso que ele tem esse formato. Porque nessa esteira a gente vai ter uma região de baixa pressão. Consequentemente, ela vai contribuir para o arrasto, porque ela contribui para essa diferença entre zona aqui de alta pressão, que é a estagnação, e aqui de baixa pressão, que é a esteira. Quando você pega a pressão vezes a área da força, então isso vai dar uma resultante de força para a direita, o que é ruim, porque é o arrasto. Nesse caso a gente não quer. Esteira viscosa. Bom, solução para a placa plana. Aqui que eu vou voar, tá, pessoal? Aqui a gente não vai fazer essa dedução em detalhes. Só aqui ver algumas definições. A gente tem o desenvolvimento da camada limite, escoamento viscoso que junta a placa na camada limite e envie do fora. Bom, a velocidade ela vai ter valores que vão variar de acordo com a posição x e a altura y. Em uma determinada posição x, a espessura da camada limite é dada por delta. Algumas simplificações para resolver aqui. Considerar gradiente de pressão nulo. O que significa? Que ao longo dessa superfície, ao longo da placa, não varia a pressão. Isso é uma aproximação válida? É, para muitos casos. Por exemplo, escoamento em tubulações é válido, o gradiente de pressão é baixo. A velocidade vertical é desprezível. Né? Então aqui está exagerada essa figura. Né? A gente olha algo aqui que nos dá a entender que tem uma componente vertical alta de velocidade.
mas é porque está exagerado para conseguir desenhar aqui. Na verdade, essa espessura aqui é muito pequena, então a gente já deduz geometricamente que a componente vertical da velocidade é baixa. E por fim, que a placa é lisa, que a rugosidade dela é nula. A gente falou, né, lá no desenvolvimento de escoamento e tubulações qual o efeito da rugosidade na camada limite. Né? Ela dá um shift, ela levanta ali o desenvolvimento de velocidade. Né? Consequentemente, ela entra nas equações e aumenta a tensão cisalhante junto à parede. Né? Por isso que, obviamente, né, até intuitivamente a gente entende que uma superfície rugosa ela vai ter maior tensão cisalhante, atrito, do que uma superfície lisa. Mas aqui a gente, por simplificação, vai considerar lisa. Lá no final eu vou falar sobre o efeito da rugosidade. A gente tem o conceito de espessura de deslocamento, que é o quanto você desloca a, a distribuição de velocidade. Se ao invés de assumir, né, eu chegando na placa, a gente tinha essa distribuição de velocidades, uniforme. O fluido chegava tudo com uma velocidade só. A placa ela vai causar essa redução próxima a ela. Então, o perfil real de velocidades é esse aqui. Mas se eu considerasse que, ao invés disso, a gente tem um perfil uniforme que ele foi deslocado, né, por conta dessa redução aqui, ele foi deslocado um tanto para cima. Então, isso que é chamado de espessura de deslocamento. Qual seria o deslocamento de um perfil de velocidades uniforme que resultaria na mesma massa, né, na mesma vazão, falar assim, né, e respeitaria a equação da continuidade. O fluxo de massa tem que ser o mesmo. E aí, aplicando a equação da continuidade, isso aqui que eu falei que eu vou passar rápido, pessoal, a gente chega numa expressão para essa espessura de deslocamento, que é delta asterisco. Tá? É baseada na distribuição de velocidade. Ok. Agora, existe um análogo para a quantidade de movimento. Né? A gente pensou aqui, primeiramente, o quanto eu tenho que deslocar para que o fluxo de massa seja o mesmo. Ou seja, o tanto que eu tirei de integral velocidade ao longo da área aqui seja igual ao que a gente tira aqui nesse retângulo. Mas aqui eu estava falando de massa, da equação da continuidade. Mas a gente pode fazer algo análogo para a equação da quantidade de movimento linear. O quanto que a gente tem que deslocar para ter a mesma quantidade de movimento linear. E aqui que eu vou passar rápido nessa dedução e mostrar logo o resultado que a gente tem, que a força de arrasto causada pelo esse escoamento junto à placa é FD, e é calculado por essa integral. E aqui esse deslocamento, a espessura desse deslocamento de momento, né, quantidade de movimento linear, é chamada de θ. Vamos lembrar que a espessura da camada limite é delta. O deslocamento de massa é delta asterisco. E o deslocamento da quantidade de movimento é θ. Aqui tem uma expressão que a gente chega para esse valor de θ, que é essa daqui. Lembra um pouco o do delta asterisco. Bom, o fato é que, com base nessas definições, é possível calcular aqui, chegar na expressão para a tensão cisalhante junto à placa, que é essa daqui. Ou seja, pessoal, se a gente tiver a distribuição de velocidades na camada limite, a gente joga ela aqui, vai ser uma função, faz essa integral, ok, não parece tão simpático assim, mas o que isso aqui mostra é que dá para calcular. A gente chega na tensão cisalhante, ou se precisar, chega também na força de arrasto. Então fica tudo uma questão de qual é a distribuição de velocidades na camada limite. Se eu sei a distribuição de velocidade, a gente calcula a tensão cisalhante. E aí que vem as soluções aproximadas. Né? Bom, uma delas é considerar, se a camada limite for laminar, é razoável assumir que a distribuição de velocidades é parabólica. Então, você pega a distribuição de velocidade parabólica, a equação da parábola, essa daqui, aplica aqui condições de contorno importantes, que são a velocidade junto à placa é zero. Beleza. A velocidade lá no final da camada limite, ou seja, na espessura dela, é igual à velocidade da corrente livre, que aqui a gente está chamando de U maiúsculo.
E o gradiente da velocidade lá no final da camada limite é zero, ou seja, quando ele chega lá no topo da camada limite, você não percebe mais variação da velocidade, o gradiente é nulo. Aplicando essas condições de contorno nessa fórmula, a gente chega numa expressão para distribuição de velocidades na camada limite. Aqui ele calcula em função da velocidade da corrente livre, que é U, e em função da espessura da camada limite. Bom, quando a gente aplica isso de volta na expressão anterior, né, que a gente precisava, lembre-se, a gente precisava da distribuição da velocidade para calcular essa integral. E agora a gente tem uma distribuição de velocidade, considerando que é parabólica. E aí, quando calcula essa integral aqui, bom, fazem de cabeça, né? Fizeram o cálculo 1, 2, 3, n fatorial. Vou pegar esse cara aqui, jogar, integrar de 0 até delta. Então, o resultado disso aqui vai dar 2/15 de delta. Só conta, um mistério. E a gente substitui isso aqui em 2/15 de delta e aplica também a lei da viscosidade de Newton. Certamente vocês lembram dela. Então, a lei da viscosidade de Newton, a gente falou disso lá em equações diferenciais para deduzir a equação de Navier-Stokes. E aí lembre-se que aqui a gente está considerando que a velocidade vertical é nula, então não tem esse termo. A gente fica só com essa expressão para a lei da viscosidade de Newton. E a tensão de parede vai ser a tensão cisalhante para y igual a zero, ou seja, lá junto à parede. A gente substitui tudo isso, porque a gente tem a tensão de parede, é para ser esse resultado. E ele tem que ser a derivada de U em relação a y, de acordo com a fórmula de Newton. A gente faz a derivada de U em relação a y, o U está aqui, e aí obtém essa expressão. Chega nesse valor. Isso aqui igual a 1, porque a gente está falando para y igual a zero, né? A tensão na parede igual a zero. Ou seja, nós temos o lado esquerdo dessa expressão. E temos o lado direito também. Bom, igualando os dois, lado esquerdo e lado direito. Claro que é aproximada, essa é uma solução aproximada, porque a gente jogou, né? A gente impôs essa distribuição quadrática. Não é exatamente quadrática, é uma aproximação razoável para a camada limite laminar. E aí, então, igualando esses dois, pode apressar um pouco as coisas aqui, para chegar aqui, tanto de conta aqui, chegou numa equação diferencial, aí tem que integrar os dois lados, ok, faz de cabeça isso, aplica as condições de contorno, e a gente chega que a espessura da camada limite é igual a raiz de 30μx sobre ρu. Então, quando a gente vê ρ, vu e vmi, isso lembra muito o quê? Ρ, massa específica vezes velocidade dividido pela viscosidade, isso aqui está muito próximo ao Reynolds, né? Então a gente pode impor aqui, ó, multiplicando e dividindo por x, que era o que estava faltando, né? Seria ρ ux sobre mi. Aí multiplicamos e dividindo por x, já tinha um x no numerador, então ele foi ao quadrado, a gente passa para fora da raiz. Aqui tem o ρ ux sobre mi, que é Reynolds x. Vou lembrar que esse é diferente do Reynolds diâmetro, que a gente falou dele lá no início do curso. A gente pode passar o x para a esquerda e aí ficamos com essa relação famosíssima, que é espessura da camada limite dividido por x é igual a 5,48 dividido por raiz de Reynolds x. Então, com isso, a gente consegue determinar qual a espessura da camada limite num determinado ponto. É só eu ver qual é essa distância que eu quero, né? Onde está, a partir da borda livre. Vamos dizer, 1 metro, 2 metros, ok. Joga aqui, calcula o Reynolds de x para esse ponto também, por ρ x sobre mi, joga nessa expressão e obtém o delta, que é a espessura da camada limite. É claro que isso aqui, vamos lembrar, só serve para a camada limite laminar, ou seja, Reynolds x abaixo de 500.000. Aí você fala, ué, professor, mas pô, 500.000? Eu lembro que era 2.000. Era 2.000 para o Reynolds diâmetro. Eu comentei anteriormente. Aqui em camada limite, a gente mede o Reynolds comprimento, Reynolds x. É diferente. É diferente a sua forma, o seu cálculo, e, consequentemente, é diferente o seu valor de referência.
Então, abaixo de 500 mil é laminar e acima de 500 mil turbulento. Agora, vocês devem estar se perguntando, beleza, professor, não entendi muita coisa, a parte da dedução você passou correndo, não entendi nada, mas enfim, estou vendo a fórmula aí que, bom, a única coisa que eu entendi é que ela calcula a espessura da camada limite. Ela calcula a espessura da camada limite. E a pergunta é, para que me interessa calcular a espessura da camada limite? Vou dar um exemplo. Vocês provavelmente se lembram que a gente falou de um dispositivo que serve para medir a velocidade, que é o tubo de Pitot. Como é que o tubo de Pitot funciona? Muito utilizado em aviões, mas também em barcos, outros tipos de equipamentos. Como é que é o tubo de Pitot? Bom, vamos supor que eu tenho aqui a fuselagem de um avião, e aí o tubo de Pitot ele sai, o avião está aqui para baixo. Não, janelinha do avião. Asa do avião. Tá bom, chega, né? Não parece um avião, mas fingem que é. É o tubo de Pitot, vou exagerar o tubo de Pitot, tá? Porque ele sai aqui virado em direção ao vento. O que o tubo de Pitot faz? O vento ele está vindo nessa direção. Quando essa linha de corrente ela atinge aqui a entrada do tubo de Pitot, a gente tem aqui um ponto de estagnação. O que é o ponto de estagnação? É o ponto em que a carga cinética, V ao quadrado sobre 2G, se transforma em carga de pressão, P sobre gama. Então, você mede esse P sobre gama, consequentemente, você tem V ao quadrado sobre 2G, tira a raiz, né? Multiplica por 2G, tira a raiz, tem a velocidade. Então, o objetivo do tubo Pitot é medir a velocidade. Só que tem um detalhe. Vamos lembrar que, junto à superfície da fuselagem do avião, que é onde está instalado o tubo de Pitot, você vai ter uma distribuição de velocidades. Ele sai aqui de zero, junto à parede, lá, junto à superfície, e vai aumentando, né? Seria algo assim. Mas, essa imagem já está aqui, está melhor, né? Enfim, é zero lá junto à parede e vai aumentando. Até sair da camada limite. Ele tem uma variação significativa só ao longo da espessura da camada limite. Que a gente chama de delta, né? Essa camada. Isso significa que esse pescoço aqui do tubo de Pitot, ele tem que ser maior que a camada limite. Caso contrário, ele vai medir uma velocidade aqui mais baixa que a velocidade do vento que está chegando, a velocidade real que você quer medir. Ele tem que estar além da camada limite. Ou seja, você está projetando o tubo de Pitot, eu falei em avião, mas o tubo de Pitot é utilizado também em canais. Você quer medir a velocidade do escoamento do canal, você pode usar um tubo de Pitot. Então, você está projetando o tubo de Pitot, você tem que colocar ele a uma certa distância mínima da parede para que ele não fique dentro da espessura da camada limite. Então, está aí um dos motivos, uma das aplicações de obter a camada limite. Bom, só que eu só deduzi aqui para vocês a camada limite laminar. E a camada limite turbulenta? Se esse tubo de Pitot está muito longe aqui do início, é possível que a camada limite já tenha se desenvolvido até o ponto turbulento. Então, vou ter que calcular a espessura dela turbulenta, que é maior que a espessura laminar. Bom, essa solução laminar que eu dei é a solução aproximada. A solução exata ela foi obtida por Blasius. Quem tiver curiosidade, né? Lá em 1908, ele obteve e a solução exata é 5 dividido por Reynolds, x. E a solução aproximada teve 5,48 dividido por Reynolds, x. É um errozinho ali considerável, né? Falando aí de 10% de erro. Beleza. Com isso, a gente pode obter também esse coeficiente de atrito, CF, coeficiente da tensão cisalhante. Ele é semelhante ao coeficiente de arrasto. A gente usa ele no lugar de uma forma muito parecida com a equação do arrasto, da força de arrasto, que é para obter a tensão cisalhante. Né? Então, ao invés de obter
a força de arrasto, a gente vai obter a tensão cisalhante junto à parede. Então está aqui como calcular a espessura da camada limite laminar, solução exata, solução aproximada que a gente fez. Serve só para ilustração, é claro que se vocês forem calcular, vocês vão usar essa daqui. E como obter o coeficiente da tensão cisalhante, esse coeficiente de atrito, caso haja necessidade de calcular a tensão cisalhante. Bom, se a camada limite for turbulenta, no caso camada limite turbulenta, uma aproximação que experimentalmente se mostrou satisfatória, né, é considerar como U vezes a posição, né, a altura elevada a 1/7. Porra, 1/7? Caramba, de onde saiu isso? Como eu falei, é dado empírico. Então, experimentos mostraram que isso aqui funciona legal para representar a distribuição de velocidades numa camada limite turbulenta, que é Reynolds X maior que 500.000. Então, beleza, quando a gente faz agora essa distribuição de velocidade, é uma forma de potência, aí joga aqui nessa integral, né, integrando de 0 até delta, a gente obtém 7/72 de delta. Diferente lá não lembro quanto foi a laminar, acho que era 2/16, 2/15. Só curiosidade. 2/15, né? 2/15 foi no laminar, que era uma distribuição parabólica, quadrática. Agora, na distribuição de potência, que é para o turbulento, tá aqui, dá 7/72. E aqui, de novo, mais uma vez, a lei da viscosidade de Newton para jogar no lado esquerdo da equação, onde a velocidade vertical é nula, e aí faz a derivada de U em relação a Y, né? O U em razão de Y está aqui, em função de Y. A derivada a gente pode calcular, e a gente vê que não serve, não funciona a lei de viscosidade de Newton para distribuição potencial de velocidade. Funciona. E na hora que você vai fazer a derivada disso aqui e botar y tendendo a zero, y igual a zero, isso aqui vai tender a infinito. A tensão cisalhante vai tender a infinito. Por que tende a infinito? Porque a derivar isso aqui é 1/7, né? Você deriva x elevado, no caso y elevado a 1/7, você tem que subtrair 1 de 1/7. Então vai dar um expoente negativo, ou seja, o y vai para o denominador. Bom, e aí então, se não serve, essa distribuição não funciona bem, porque junto à parede vai dar uma tensão cisalhante infinita, a gente vai recorrer ao que a gente viu lá em escoamento interno em tubulações, que foi a solução de Blasius, que diz que o fator de atrito é igual a 0,316 Reynolds elevado a menos 1/4. Então, essa foi a solução de Blasius que ele obteve para escoamento turbulento. Então, essa aqui é a velocidade de atrito, que a gente falou dela lá em tubulações, perda de carga em tubulações. E vamos lembrar, por que eu estou fazendo tudo isso? Por que eu recorri a Blasius? Eu estou precisando de algo para substituir aqui a tensão cisalhante junto à parede. Porque utilizar a lei da viscosidade de Newton não deu certo. Para esse caso, para o turbulento, não dá. Por quê? Utilizando ela, a gente chegou numa tensão infinita. Por quê? Porque essa aproximação aqui ela não funciona, não foi compatível com a lei da viscosidade de Newton. Então eu preciso dar um outro jeito de arrumar a tensão cisalhante na parede. Aí a gente recorre a Blasius. Blasius ele dá o fator de atrito, e o fator de atrito, através da velocidade de atrito, se relaciona com a tensão cisalhante na parede, que a gente quer. A gente isola aqui então a tensão cisalhante na parede e obtém esse valor. Substituindo aqui a definição de Reynolds. Bom, agora sim, a gente tem uma expressão para a tensão cisalhante na parede, a gente substitui lá. Agora baseado aí na velocidade média. Então, substituindo tudo isso, pessoal, juntando as duas expressões, aqui eu vou passar rápido na dedução. O fato é que no final a gente consegue, né? Lembrando que o lado direito tem o delta e do lado esquerdo tem velocidade. É claro que juntando os dois a gente vai dar o delta de alguma forma em função da velocidade, que é o que está no Reynolds. O Reynolds é a função da velocidade.
Então está aqui uma expressão que nos dá a espessura da camada limite para escoamento, né? Camada limite turbulenta. Esse aqui. E a gente pode fazer a mesma coisa para obter o coeficiente de atrito, CF, coeficiente de tensão cisalhante. Vai fazendo as substituições necessárias, isso aqui é muita conta que temos tempo para perder nela. O fato é que a gente chega em expressões para obter a espessura delta e o coeficiente de atrito CF. Isso aqui para a camada limite turbulenta. Foi uma aproximação, vamos lembrar desse detalhe, por isso ela tem uma faixa de validade, de aplicabilidade. Isso aí é comumente aceito como acima de 500 mil, claro, porque tem que ser turbulento, mas tem que ficar abaixo de 10 a 7. Então esse aqui é o nosso quadrinho para resumir o que a gente acabou de ver. Espessura da camada limite, que é o mais importante aqui, para escoamento laminar, solução de Blasius, está lá, e para a camada limite turbulenta, que também foi obtido pela aquela expressão do fator de atrito Blasius. Tem tanto para laminar quanto turbulento. E aqui embaixo tem também o coeficiente da tensão cisalhante, a gente queira calcular. Aí você vai perguntar, professor, mas por que eu gostaria de saber a tensão cisalhante na parede? Trazendo mais para a nossa realidade. Estou falando de rios, canais. Você vai projetar um canal. A partir de determinada velocidade, a correnteza tende a causar erosão, a retirar o material do revestimento do canal. E esse material, no primeiro momento, ele retira e depois transporta, né? Começa a ter transporte de sedimento. E vamos supor que você não quer isso, está projetando um canal que não pode ter transporte de sedimento. Então, mais uma vez, você tem que calcular a tensão cisalhante para ir ver para o tipo de revestimento que você está usando, concreto, terra batida, pedra argamassada, sei lá qual é, areia. O tipo de revestimento ele tem que resistir à tensão cisalhante que a água vai fazer nesse canal que você está projetando. Ou seja, daí falei 2 exemplos, mas existem inúmeras aplicações em que é necessário calcular também a tensão cisalhante junto a uma superfície. Beleza, estamos falando de camada limite, particularmente como calcular a espessura da camada limite e a tensão cisalhante junto à parede. Um pequeno canal de seção retangular tem altura 1 metro e 2 metros de comprimento. A altura do canal é 1 metro e o comprimento dele é 2. E recebe na sua montante uma corrente de água com velocidade uniforme de 1 metro por segundo. Isso aqui a gente pode supor que na montante, né, no início desse canal, tem um reservatório. A água sai do reservatório, toda ela com uma mesma velocidade uniforme. Mas a partir do momento que ela entra no canal, aí você tem a superfície lateral do canal. Então vai rolar ali o quê? Uma camada limite. Uma distribuição de velocidade, saindo de zero junto à parede do canal e indo até o valor da corrente livre ali próximo do centro dele. Qual deve ser a largura B para que a camada limite ocupe menos de 40% desse espaço? Vou fazer um desenho aqui. Vamos olhar a seção do canal. Canal visto. Canal é isso, né? Vou fazer um desenho mais 3D aqui. Tá aqui uma vista do canal. E aí a água vai escoar nele em um determinado sentido. Se a gente faz um corte aqui, a gente vai ver a seção desse canal que tem uma determinada altura, uma determinada largura. A gente sabe que no fundo do canal e nas paredes, a gente vai ter uma determinada espessura de camada limite, né? Nessa espessura, vai rolar a camada limite. Então, a gente chama isso aqui de delta. Veja o valor aqui, delta. Ele está falando o seguinte, ó, projeta esse canal uma determinada largura B para garantir que, somando a espessura da camada limite da esquerda com a da direita, não dê mais de 40% de tudo, de todo B. Ou seja, sobre 60% aqui para corrente livre, escoamento de corrente livre. Então é isso que está sendo pedido. O que eu faço agora, então? Calcular o número de Reynolds.
Excelente. Obter o número de Reynolds desse canal, para eu saber se eu estou falando de uma camada limite laminar ou turbulenta. Vamos lá, a expressão de Reynolds é essa daqui. Só que tome cuidado, o Reynolds que a gente vai usar aqui é o Reynolds de comprimento, não é o Reynolds de diâmetro. Então, vamos lá. Rho é a massa específica da água, U é a velocidade do escoamento, ele falou que vai ser de 1 metro por segundo. L é o comprimento do canal e μ é a viscosidade da água. A gente tem tudo isso. O comprimento do canal é de 2 metros, que ele falou. Ou seja, lá no final do canal, né? Lembrando que se o canal começa aqui, vamos supor que ele comece nessa face aqui. Nessa face, ou próximo dela, a camada limite ela é laminar, porque ela começa sempre laminar. A borda livre, ela começa a laminar. Mas conforme a gente vai avançando dentro do canal, a camada limite vai aumentando de espessura e vai se tornando até um ponto que ela se torna turbulenta. Eu quero saber, até lá no final, do outro lado do canal, como é que a gente vai estar? É isso que o Reynolds vai dizer. E a conta dá aqui 2 vezes 10 a sexta. Ou seja, 2 vezes 10 a sexta é maior que o nosso limite, que é 10 a quinta. 5 vezes 10 a quinta, né? 500 mil. Então, Reynolds igual a 500 mil é o limite de laminar para turbulento em camada limite. Então a gente classifica esse escoamento como turbulento. Camada limite turbulenta. Não confunda o escoamento dentro do canal, que é uma coisa, com a camada limite, que é o que a gente calculou aqui. Se a camada limite é turbulenta, a gente vai lá no nosso formulário, né, pega as fórmulas, e tem lá na solução de Blasius a formulação. Formulação para a camada limite turbulenta é essa aqui. Agora a gente vai assumir um detalhe importante que eu vou explicar mais na frente. A gente vai assumir que ela é turbulenta desde a borda de ataque. A borda aqui livre de início, partindo logo no início, ela é turbulenta. A gente sabe que na verdade vai ter um determinado comprimento em que ela é laminar e depois ela se desenvolve para turbulenta. Mas vamos considerar que essa espessura inicial, esse comprimento inicial, né, até se tornar turbulento, ele é muito pequeno. Então a gente parte direto para a fórmula de turbulento, que é essa aqui. Ó, a gente já tem o Reynolds para jogar aqui. E o X é 2 metros. Vamos calcular lá do outro lado, que é o ponto mais crítico, né? Que a camada limite vai ter maior espessura. É lá do outro lado. Ou seja, no comprimento total do canal, que é de 2 metros. Então, substituindo aqui para os 2 metros e o número de Reynolds que a gente calculou, que é para 2 metros também, a gente vai obter uma espessura de camada limite igual a 4,2 centímetros. Então, vejam, não é uma coisa assim desprezível não, pessoal. Tem 4 centímetros, imagina aí. Tem 4 centímetros de camada limite nesse canal. 4,2. Só que é 4,2 de um lado e 4,2 do outro. E aí, somando esses dois, que dá 8,2, ele tem que ser, no máximo, 40%, que é para sobrar 60% aqui dentro da corrente livre. Ou seja, fora da camada limite. Então, fazendo essa conta, a gente obtém que a largura B é de 21 centímetros. A largura mínima que esse canal tem que ter é de 21 centímetros. Outra coisa que o problema pediu foi qual a tensão cisalhante que o revestimento em x igual a meio metro deve resistir. Para a tensão cisalhante, tem a fórmula que é parecida com a fórmula da força de arrasto. Essa daqui. Ao invés de coeficiente de arrasto, a gente está falando aqui coeficiente de atrito, ou coeficiente de tensão cisalhante. E aí daqui a gente isola o tal P, esse CF, né, voltando lá na dedução que a gente fez, esse coeficiente para camada limite turbulenta, ele vale essa expressão. E aí agora a gente isola o tal P, ou seja, no final das contas a gente calcula a tensão cisalhante em função do Reynolds X. O Reynolds X nós já temos, é 2,10 a sexta. Além disso, a gente vai colocar aqui a velocidade, que nós já temos também.
e aí chega a uma tensão cisalhante de 2,15 Pascal. Eu falei de tensão cisalhante como algo que vai retirar a tinta, retirar o revestimento, então seria uma coisa ruim. Sim, muitas vezes é. Mas tem situações que você quer uma tensão cisalhante mínima. Por exemplo, tubulações de esgoto. Para tubulações de esgoto, a norma brasileira vai recomendar uma tensão cisalhante mínima de 1 Pascal. E por que ela recomenda um valor mínimo? É para, de certa forma, garantir ali uma autolimpeza, né? Que a água, né, o esgoto passando pelos tubos, ele retire ali sedimentos que tendem a causar um assoreamento ou colmatação do tubo de esgoto. Então isso aqui não necessariamente é uma coisa ruim, né? Também evita a sedimentação. O que a gente viu até agora foi solução para placa plana. Tem algumas aplicações, como esse canal que a gente fez aqui. A gente consegue imaginar outros exemplos, né? Por exemplo, o vento passando na parede de um prédio, o vento na areia da praia. Então, tem uma quantidade boa de situações que dá para considerar. Tem outras que dá para coxambrar, né? A superfície não é plana, mas é uma curva suave. Não daria para eu calcular. Ok, então tem as situações também. Mas existe uma grande outra maioria que não dá para resolver como placa plana. E aí você tem que recorrer para ou faz um cálculo extremamente complexo, ou vai para o CFD, ou, em última análise, vai para o experimental. E é sobre isso que eu vou falar adiante. Como é que a gente calcula, por exemplo, a força de arrasto para um corpo qualquer, não necessariamente uma placa plana. A gente tem lá o escoamento ao redor de um corpo qualquer, força de arrasto, a gente já fez essa análise dimensional, que eu vou passar correndo, análise dimensional que a gente chega à conclusão que a força de arrasto ela é função do número de Reynolds. O coeficiente de arrasto é função do número de Reynolds. Isso aqui eu já tinha mostrado para vocês, lá na aula sobre análise dimensional, se não me engano, aula 6. E existem duas parcelas que vão contribuir para a força de arrasto. Uma é a pressão. De um lado aqui a gente tem estagnação, pressão alta. Do outro a gente tem a esteira viscosa, pressão baixa. E essa resultante de pressão alta de um lado e pressão baixa do outro é uma força de arrasto. Né? Pressão vezes área vai dar força maior para a direita do que pressão vezes área para a esquerda, que aqui a pressão é menor. Então essa é uma componente de pressão. E a gente calcularia pela integral. Agora existe também uma componente cisalhante. Né? Enquanto aqui a pressão é alta porque a velocidade é baixa, aqui nessas superfícies superiores e inferiores é o contrário. A gente tem uma velocidade alta, pressão baixa, mas em compensação cisalhamento. Né? Se tem velocidade, tem gradiente de velocidade. Então, se tem cisalhamento, né, é a tensão cisalhante que a gente está falando. E essa é a componente de atrito, né, de cisalhamento do arrasto. E aí você soma os dois, dá o arrasto total. Por que é interessante dividir em parcela de atrito e parcela de pressão? Porque dependendo do formato do corpo, você pode ter só um, só outro ou os dois relevantes. Vou ver alguns casos. Então, placa paralela ao escoamento. Então, se a gente fizer placa plana, e tem a solução de placa plana, com base naquele coeficiente de cisalhamento que a gente viu, a gente integra ele ao longo do comprimento e tem um coeficiente de arrasto. Então, se a gente pegar isso aqui e integrar ao longo do comprimento, por que a gente tem que fazer essa integral? Porque isso aqui era para calcular a tensão cisalhante. Só que aqui eu estou falando de força de arrasto, força integral da tensão. E aí, fazendo essa integral de cabeça, vai dar esse valor aqui. Então, o coeficiente de arrasto que nos dá a força de arrasto numa placa plana é calculada por isso aqui. Claro, mais uma vez, fica em função do número de Reynolds de comprimento. Agora, considerando que ele é turbulento desde da borda de ataque, que aqui foi para o caso laminar. Tá? Laminar, então partimos da expressão que era laminar, onde tivemos coeficiente de arrasto laminar. Se for turbulento, a gente adota o mesmo procedimento e tem o coeficiente de arrasto da turbulento. Uma forma diferente,
Mas, enfim, o que importa para a gente é jogar aqui e calcular. Lembrando que isso é para placa plana paralela ao escoamento. Isso aqui é válido só até 10 a sétima. Se a gente quiser precisar de um Reynolds maior que 10 a sétima, aí tem a equação empírica de Schlichen, que é essa daqui. Ela funciona muito bem, dá uma precisão muito boa. Bom, vamos lembrar que a gente tem uma parcela que é laminar, que é a parte inicial da camada limite. Depois tem uma outra que é turbulenta. E se eu tiver um escoamento, né, essa fórmula serve para o laminar. Essa outra fórmula que a gente viu, né, que eu mostrei anteriormente, que é empírica, ela serve para o turbulento. Observe que tem um degrau aqui, né, na passagem de laminar para turbulento. E eu fico na dúvida, qual fórmula que eu uso? Isso aqui lembra muito o cálculo do fator de atrito. Né? A gente também tem uma fórmula para o laminar, que é aquela 64 sobre Reynolds. Né? E tem a fórmula para turbulento, que é a equação de Cullinbrook-White. E entre os dois, laminar e turbulento, tem uma zona de crise. Aquela zona de crise, nem uma fórmula nem outra serve, porque a mudança é brusca. Então, para resolver isso, a gente tem aqui uma adequação, um ajuste que procura atender os dois. Né? Ele faz uma jogada aqui matemática para subtrair o laminar do turbulento, enfim, e chegar a uma expressão única que atenda bem essa zona de transição de laminar para turbulento. É parecido com a equação de Swami que eu mostrei lá. Né? Tinha 64 sobre Reynolds para o fator de atrito laminar. Cullinbrook-White para fator de atrito turbulento. E na transição entre os dois tem a Swami, que é uma fórmula grandona e tal. Vocês viram lá no videoaula. Mas ela tem a importância de ser válida para aquela zona de crise. Aqui tem uma analogia forte, né? Parecida a situação. Bom, se for uma placa perpendicular. Bom, pessoal, agora a gente vai entrar no campo em que não temos soluções analíticas simples para deduzir aqui. Se for perpendicular, simplesmente o que a gente tem é um coeficiente de arrasto, uma força de arrasto, basicamente de pressão. A gente não tem aquele cisalhamento nas laterais, é só pressão. O atrito é desprezível. E aí, tipicamente, né, se a gente definir isso aqui como uma placa retangular de base B e altura H, esse coeficiente de atrito ele pode ser calculado, ou ele pode ser adotado como função de B sobre H, ou seja, base sobre altura. Se esse B sobre H for 1, significa um quadrado, o CD é igual a 1,18, dado empírico, tá, pessoal? 1,18 para quadrado. Eu comecei falando de placa plana tangente ao escoamento. Depois falei da placa plana perpendicular ao escoamento, que é essa daqui. E agora eu vou falar de esfera. Para a esfera, a gente tem esse gráfico aqui que representa o coeficiente de arrasto em função do número de Reynolds. Observe que a gente tem um momento inicial aqui em que ele representa a lei de Stokes. Para Reynolds menor que 1, momento nominal ao redor da esfera, o coeficiente de arrasto vale 24 sobre Reynolds. Depois a gente tem uma zona de transição até que ele se estabiliza aqui, mais ou menos em 0,4% de arrasto. Aqui nessa região ele é predominantemente de atrito, por isso que ele é proporcional à velocidade. Depois você tem a maior predominância de pressão. Então, quando ele é predominantemente de pressão, vamos lembrar que pressão é proporcional à velocidade ao quadrado. Por quê? Equação de Bernoulli. P sobre gama é a estagnação de V ao quadrado sobre 2G. Então, nessa parcela aqui, você tem o coeficiente de arrasto, porque o coeficiente de arrasto constante, porque a força de arrasto é proporcional à velocidade ao quadrado. Mais ou menos 0,4, tá? Comentei. Que é a região entre 6 vezes 10 ao quadrado, que é 600, até 200 mil. É uma faixa bem extensa. Ou seja, pessoal, se vocês precisam calcular, estimar ali rapidamente a força de arrasto ao redor de uma esfera,
e, enfim, você não tem um gráfico na mão, não tem um recurso computacional, você precisa fazer uma estimativa. Um valor razoável para se considerar é algo entre 0,4 e 0,5. Algo entre 0,4 e 0,5 você não vai estar errando absurdamente a força de arrasto, tendo em vista que normalmente não vai fugir dessa faixa de número de reinos que comenta ao redor de esfera. E a gente pode dar vários exemplos. Está falando de uma bola de futebol, uma bala de canhão, um cometa. Então, a maioria desses casos a gente vale a pena fazer a conta, se bem que cometa a velocidade é bem alta, né? Pô, eu vou retirar o que eu disse. Não sei se para um cometa vai servir essa faixa aqui. É possível que o cometa esteja aqui mais para a direita. Mas para a maioria das aplicações cotidianas nossas, né, mais próximas da nossa realidade, fica aí o coeficiente de arrasto entre 0,4 e 0,5. Agora, e se a esfera não for lisa, se a esfera for rugosa? Vamos partir da curva da esfera lisa. Lembre-se que a gente tem aqui, vou botar o gráfico anterior, a gente tem essa região dominada pela pressão, dominada pelo atrito, depois tem esse trecho aqui dominado pela pressão, e aqui tem uma zona de crise. Essa zona de crise é uma região onde a esteira viscosa ela reduz muito de tamanho, ela fica muito estreita. E aí se reduz, né, se fica estreita a esteira viscosa, consequentemente o atrito cai, porque o atrito ele vinha aqui com uma componente de pressão mais significativa. E a esteira diminuiu, a diferença de pressão diminui também. Então essa aqui é a zona de crise. Quando a gente fala de esfera rugosa, a gente foca nessa região aqui da crise. É o que esse gráfico aqui mostra. Demos um zoom naquele trecho da crise. Para a esfera lisa, está lá. A crise despenca o coeficiente de arrasto. Se a esfera tiver uma rugosidade na sua superfície, existem dois efeitos aqui que acontecem. Primeiro, a crise desloca para a esquerda, para Reynolds mais baixo. Segundo, o valor à esquerda de onde era a crise, ele cai. Então, por exemplo, a esfera lisa, o coeficiente de arrasto era aqui. Para a esfera rugosa, ele caiu, despencou para esse valor. Agora, à direita de onde era a crise é o contrário, ele aumenta, passa a ser maior. Isso continua, conforme a gente vai aumentando a rugosidade da esfera. Claro que, pessoal, essas curvas são obtidas experimentalmente. Então, existe um limite aqui, a partir do qual, para a esquerda, a rugosidade diminui o arrasto, e para a direita, a rugosidade aumenta o arrasto. E aqui a pergunta filosófica que eu vou fazer é: vale a pena, então, é o caso, o engenheiro que quer reduzir o arrasto na sua superfície, aumentar a rugosidade? A resposta, como muita coisa na engenharia, é depende. Se essa minha superfície, esse meu corpo, ele se assemelha a uma esfera e ele está à esquerda desse valor aqui de 3 vezes 10 a quinta do Reynolds, então a rugosidade vai causar uma diminuição do arrasto. Opa, então aqui para o lado esquerdo é uma boa. Eu vou reduzir o arrasto quando eu colocar a rugosidade. Agora, se a gente está à direita, é o contrário o efeito. Ele vai aumentar o arrasto. O exemplo clássico que a gente tem para falar sobre isso é a bola de golfe. Vamos ver, a bola de golfe, vamos calcular o Reynolds dela. O ρ é uma específica do ar, que vale 1,2. Velocidade de uma boa tacada de golfe, 50 metros por segundo. O diâmetro da esfera de golfe, se vocês pesquisarem aí na internet, 4,3 centímetros. E aqui no denominador a viscosidade do ar, 1,8 vezes 10 aqui, a menos 5. Fazendo essa conta, a gente vê que o número de Reynolds com uma boa tacada de golfe é 1,4 vezes 10 a quinta. Consequentemente, menor que esse limite aqui, que é 3. Aqui. Então a bola de golfe está aqui do lado esquerdo, mais ou menos por aqui. Ou seja, a bola de golfe está numa região em que a rugosidade diminui o arrasto. É por isso que a bola de golfe tem aquelas concavidades, aquelas covinhas, no inglês, tradução ao pé da letra é covinha.
aquela concavidade que se traduz aqui para a gente numa rugosidade. Porque essa concavidade ela reduz o arrasto, consequentemente a bola de golfe vai mais longe na tacada. O corte fica mais interessante. Então, esses aqui são casos comuns batidos, né? Se você tiver um disco, né, uma espécie de moeda, o coeficiente de arrasto é 1,17. Lembre-se que é muito parecido com 1,18, que é o caso de um quadrado. Né? Se você tiver uma semisfera, uma casca esférica, metade de uma casca esférica, se vier desse lado é 1,42. Do lado oposto é 0,38. Faz sentido, né? Do lado oposto é mais fácil do ar passar em volta, então o arrasto dá menor. Se for um paralelepípedo, dependendo da razão entre base e largura, vai ser 2,05 ou 1,05. Se for uma casca cilíndrica, nesse sentido, no sentido côncavo, 2,3, no sentido convexo, 1,2. Então, essas são algumas geometrias típicas. No caso, né, fica claro que isso aqui seria mais próximo de um paraquedas. Coeficiente de arrasto de 1,42. Bom, e aí, pessoal, vai fazer força de arrasto igual a peso. Força de arrasto é essa forma, vocês já conheciam. A área do paraquedas é π diâmetro ao quadrado sobre 4, 38 metros quadrados. O coeficiente de arrasto que a gente falou, igualando o peso. E aí vem a pergunta, que peso, né? Então, o peso médio, uma pessoa adulta, muito utilizada, é 75 quilos. Então, 75 quilos vezes a gravidade 9,8, que é igual aos 2, aí chega a uma velocidade de 4,8 metros por segundo. Tá 5, aproximadamente 5 metros por segundo. E aí a gente fecha aí essa aula com a introdução que fizemos, falamos da solução de camada limite, foi importante para entender detalhes sobre placa plana, detalhes sobre a camada limite, né, a espessura da camada limite, a tensão cisalhante, a distribuição de velocidades, e também acaba sendo aplicável em alguns casos mais simples. E por fim, vemos aí soluções para casos quaisquer que se resumem em dados empíricos, ou também dá para fazer CFD, que foi o caso aí da aula prática de CFD do submarino. Né? Vocês modelaram o submarino, o CFD, para obter o coeficiente de arrasto dele. Outra solução, vocês podem tentar aqui associar, né, a superfície do submarino com uma placa plana, e aí você tem a componente de atrito, né, de tensão cisalhante do arrasto, e aí tem mais aquela frente dela, que você pode calcular como uma pressão de estagnação, buscar pela área e ter essa componente aí da força de arrasto. Né? Se soma os dois, é o total. Isso é feito, por exemplo, em navios. Você quer ter a força de arrasto para o navio navegar, como a superfície lateral dele é muito comprida, você pode considerar ela como uma placa plana e obter essa tensão cisalhante, né? A força de resistência total por atrito ou tensão cisalhante no casco. E depois contribuir, considerar de alguma forma a parcela de estagnação, de pressão que tem na proa, né? Na proa e na polpa. E aí você contabiliza até o total. Bom, pessoal, tá aí a literatura. Desculpe, obrigado. Até a próxima.